O segundo Web Encontro Vital para o Brasil foi organizado em comemoração aos 120 anos da entrega das primeiras ampolas de soro antiefídico à população brasileira por Vital Brasil, em 1901. Esse evento foi realizado pelo Instituto Vital Brasil, pela Rede Vital para o Brasil e pela Casa de Vital Brasil. Tivemos o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa Carlos Chagas Filho, a FAPERJ, do Estado do Rio de Janeiro. Acidentes por serpentes e por escorpiões normalmente recebem muita atenção das autoridades sanitárias, da mídia e da sociedade em geral. Mas, no entanto, nós não podemos esquecer que entre os animais peçonhentos existem vários outros agentes que causam agravos de saúde também muito sérios, com grande impacto sanitário, econômico e cultural. Para discutir esse assunto, nós organizamos uma mesa redonda com especialistas em aranhas, insetos, em lacraias e até mesmo peixes, para discutir a complexidade e a importância dos estudos sobre a biologia desses animais, os seus venenos, o seu envenenamento e as estratégias de enfrentamento desses envenenamentos. O que eu vou apresentar para vocês hoje é aranhas de importância em saúde. Tá? Tentar mostrar um pouco das espécies que a gente trata e aborda aqui na instituição que a gente trabalha e que são as que causam o maior número de acidentes. O elenco não é grande, apesar de termos um grupo grande de aranhas, o elenco é bem pequeno em termos de espécies, mas tem pelo menos 2 grupos que causam bastante estrago em relação às pessoas e até para animais. Devemos entrar em pânico ao ver as aranhas, ou mesmo os escorpiões, quando é o caso? Eu acho que não, pessoal. Tá? A gente tem que ter conhecimento e cuidado, ter informação. Tá? Não é preciso ficar tão apavorado quando você está em frente a um animal desses. Primeiro que ele não corre atrás de ninguém. Se ela cair numa pessoa ou encostar numa pessoa, foi um puro acidente, como a gente chama mesmo, tá? Porque elas não procuram uma pessoa para picar. Tá? Em geral, é uma atitude de defesa desse animal. Temos hoje no Brasil perto de 3.650 espécies descritas. Tá? E eu acredito que a estimativa possa passar de 8.000 espécies dentro de um país continental e com tantos biomas diferentes como é o Brasil. Mas, de 3.600 e alguma coisa, a gente pode ver que temos apenas 15 espécies, ou talvez, máximo 20 espécies perigosas, tá? Distribuídas em 3 gêneros. Então, apresento aqui a Foneutra, ou armadeira, tá? A maior delas, a Loxosceles, ou aranha-marrom, que tem o maior número de espécies, e a Latrodectus, tá? Também conhecida como viúva negra. Seriam os 3 gêneros que têm espécies que apresentam algum perigo em termos de saúde pública. A incidência aumenta geralmente nos meses de abril e maio, na região sul e sudeste. São meses, logo depois do verão, meses a menos. As picadas, elas predominam sempre na extremidade do corpo, principalmente braços e pernas. Mãos, braços e pernas. Acidentes ocorrem calçar sapato, limpar jardim, manusear frutas e legumes. Por que calçar sapato? Algumas entram à noite e se escondem lá dentro. Você tem que lembrar sempre, eu gosto sempre de salientar, que 98% ou 99% das aranhas são noturnas. Então, durante o dia, elas ficam escondidas e saem à noite. Saindo à noite, se elas entram numa casa, ou num galpão, ou num ambiente em que moram pessoas, ela está completamente perdida. E a tendência é ela procurar um lugar de refúgio. Tá? Por isso que entram em sapatos, por isso que entram em armários, entram em roupeiros. Tá? Elas vão procurar um lugar escuro
de preferência úmido, acabam indo para os banheiros. Então, a grande chance de acontecer o acidente é por esses animais que acabam entrando nas casas. Qual o agravante da picada da Loxosceles? Em geral, ela não produz efeito imediato. Então, algumas pessoas levam de 24 a 30 horas para ter o efeito da picada. Então, às vezes, não causa nem dor local. Depois de 24, 30 horas, começa a aparecer esse vermelhidão. Tá? E depois a lesão aumenta, provocando uma placa marmórea e essas manchas avermelhadas, e hialuronidase. O que ocorre? A pessoa, às vezes, não sabe que foi picada por Loxosceles, não percebeu. Ou percebeu e não deu bola. Ah, bichinho, me picou, não doeu nada, eu não dei a bola nenhuma. E isso vai crescendo, tá? Até formar uma lesão grande, tá? Que mais tarde, isso é tudo decomposição, destruição de pele, tá? Que mais tarde forma uma crosta necrótica seca, que pode levar de 5 a 7 dias. Depois de umas semanas, essa crosta se desprende, formando essa úlcera, que leva um bom tempo para cicatrizar e forma essa mancha feia no corpo da pessoa. Bom, nem tudo é desgraça, alguns venenos de aranha podem ser usados na medicina. Então, nós temos alguns que fazem pomada. Da viúva negra, hoje, estão tentando um Viagra e um antibiótico. Ah, então, são notícias que já saíram no jornal. Nós temos também um aplicativo para os médicos que ajuda a identificar, eles mandam as fotos dos bichos do acidente e nós identificamos, os pesquisadores identificam aranhas, serpentes, o que for possível dentro do grupo, né, insetos, ácaros, e facilita um pouco a atividade dos médicos. Foi um prazer ouvir você, quem já conhece o assunto conseguiu conhecer mais ainda, com certeza. Tem algumas situações que eu não sabia, então a gente sempre consegue aprender com você, né, Brascovich? Sempre consegue. Que bom. Eu espero que tenham gostado. Sim. O problema é que se houvesse uma chance de ter, pelo menos, esses bichos guardados em algum lugar, ou encaminhados para quem conhece, a gente melhoraria, talvez em 10%, 15% aquela informação lá. Tá? Aqui no Butantan, a gente recebe todos os bichos. Então, o nosso banco de informação tem praticamente nome para tudo. Só que não tem nome que a gente não quebra o galho. Mas, por exemplo, tudo que chega aqui ganha um nome, tá? Porque a gente tem gênero, tem família, a gente consegue. Agora, os outros locais praticamente não tem especialistas. Tá? Então, teria que ter uma forma de comunicar isso com o especialista. Ou guardar os animais. Mas aí é um problema, né? Quem é que vai guardar 10 mil bichos em álcool aí por nada? Ninguém. Né? Não. Não, mas isso daí remete, né, a uma outra questão, que é uma questão mas tem que mudar a infraestrutura. Investimento governamental também. Né? Então, você tem uma boa coleção na Bahia, tem uma boa coleção no Nordeste, tem uma boa coleção no Sudeste. Eles podiam ser a referência. O pessoal junta e manda. Sim. As pessoas devolvem essa informação. E chamam pessoas dessas coleções ou dessas instituições para treinar esse pessoal. Mas teria que montar uma infraestrutura para isso. Eu agradeço muito a você, foi uma honra estar aqui junto com você. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, taxonomista. Então, é isso, eu passo para você a palavra para você se despedir, para a gente conseguir encerrar a sua palestra. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade, como eu disse antes, é a primeira vez que eu participo aqui como palestrante, e a comissão também por ter me convidado. E foi bom rever aí, ouvir umas frases aí do pessoal que eu já conheço. Tá? E sempre que precisarem, a gente está aqui à disposição. Tá? O meu e-mail está ali, pode consultar também. A gente recebe até fotos aí por e-mail para identificar alguns bichos. Então, a gente está sempre disponível aqui para ajudar o pessoal. Bom, então, dentro desse tema aqui, falando sobre soros e venenos, né? Então, eu vou falar sobre as centopeias. Então, as centopeias, elas são artrópodos terrestres, né? Que têm o plano corporal dividido em uma cabeça e um tronco multissegmentado, sendo que
em cada um desses segmentos tem pelo menos um par de apêndices, né, que são as pernas locomotoras. Né, na cabeça a gente vai ter um par de antenas, né, e 3 apêndices bucais, né, que é um par de mandíbula, um par de maxila 1, um par de maxila 2. E, além disso, né, a gente tem essa estrutura aqui em vermelho, né, que a gente chama de forcípula, que nada mais é do que o primeiro par de apêndices do tronco, que ele é modificado, né, durante ao desenvolvimento embrionário, né, das centopeias, ele é modificado num aparelho inoculador de veneno, né, ou seja, então nessa estrutura aqui a gente tem uma glândula de veneno e é por essa estrutura aqui chamada de forcípula que as centopeias elas inoculam o veneno delas. Né, os locais mais comuns que a gente encontra esses animais são no solo, né, principalmente no folício, na serrapilheira, mas você tem algumas espécies que elas acabam se enterrando, entrando um pouco mais na terra, né, ou eles acabam também subindo em algumas árvores, ou até mesmo, né, adentrando a lugares escuros como cavernas. Então é um grupo bem adaptado a viver dentro de cavernas. Né? E em relação às áreas urbanas, né, a gente encontra bastante as centopeias nos quintais, né, principalmente em quintais onde você tem uma grande variedade de plantas, né, ou mesmo em locais onde as pessoas acabam acumulando algum tipo de entulho. Né? Então, esses animais eles gostam de ficar escondidos, né? Vocês vão ver que eles são animais criptozoicos, e daí eles acabam habitando esses locais. Eles são animais carnívoros, né? Eles se alimentam de vários tipos de invertebrados, principalmente insetos, aracnídeos, né? Mas eles também predam pequenos vertebrados, como lagartos, sapos, morcegos, ou seja, eles são grandes predadores, digamos, do solo. Né? E eles são importantes, né? Principalmente do ponto de vista ecológico, né? Da macrofauna do solo, né? Como predadores, tanto na mesofauna também as espécies menores, mas principalmente na macrofauna do solo. Eles também são bons exemplos para estudar a biogeografia histórica, né? As centopeias são animais bastante antigos, né? Ou seja, então tem vários grupos de centopeias que são usados como modelos para você estudar a biogeografia histórica. Né? Eles também são bons modelos para se estudar a evolução da segmentação. Então, dentre os diversos grupos de animais que a gente tem no planeta, né? As centopeias elas são, digamos que um xodozinho dos pesquisadores que estudam a evolução da segmentação, principalmente em artrópoda. Então, no Brasil, os gêneros, né, que são mais comuns de a gente ter picadas de centopeias são os gêneros Scolopendra, né, que geralmente são as maiores espécies, talvez uma das maiores da América do Sul e do mundo. Né? Essa espécie que eu coletei, ela tinha quase 30 centímetros de comprimento, então um bicho grande. Né? A gente tem o gênero Cryptops, que é um gênero que é bem comum na cidade de São Paulo. Né? Eles são pequenos, não são espécies as espécies desse gênero não são grandes, mas a espécie que tem em São Paulo é uma espécie grande, se não me engano, uma das maiores espécies de Cryptops do mundo. Né? Então tem bastante acidente com essa Cryptops yaning em São Paulo. Né? Sintomas, né? Então, dores, principalmente, né? Efeitos sistêmicos, você tinha bastante coceira, um pouquinho de febre, né? E também uma coisa que é bastante comum com picada de centopeias é a taquicardia, né? Ou seja, então você tem alguns sintomas diferentes. A gente também tem o uso, né? Principalmente de algumas substâncias que tem no veneno das centopeias na medicina tradicional, né? Então a gente tem vários estudos realizados na China, no Japão e na Coreia que utilizam, né, das centopeias e principalmente do veneno como substâncias, né? Então eles ficam prospectando essas substâncias para usar para algum benefício ao homem, né? Eu queria agradecer aos organizadores do evento e quem tiver interesse em trabalhar com esse grupo,
é só procurar a gente. Agradeço e muito obrigado. Eu quero agradecer, então, ao convite, espero contribuir para a nossa discussão. Eu vou falar um pouco mais das aranhas, hein? Vou falar especificamente da viúva negra e o trabalho que a gente tem feito, né, sobre as análises transcriptômicas e proteômicas desse veneno. A gente já vem trabalhando há alguns anos com veneno de serpentes, então, e a gente se aventurou um pouco no estudo da viúva negra, do veneno, né, da viúva negra, exatamente por ser um veneno pouco estudado, né? Então, a gente sabe que essa aranha ela está distribuída no mundo, né? E tem 32 espécies conhecidas. É um animal peçonhento temido porque ela tem uma ação neurotóxica bastante importante. Nas Américas, né, elas são bem pouco estudadas, né, e ela se encontra aqui no Brasil, especialmente 3 espécies, a Latrodectus geométricus, a Mactans e a Curacaviensis, que foi o objeto de nosso estudo. E, recentemente, eu espero que saia em breve no Journal of Venomous Animals and Toxins, Including Tropical Diseases, né, uma revisão que nós fizemos junto com o pessoal da Bahia e o Cláudio Maurício do Instituto Vital Brasil sobre o que a gente sabe até hoje das viúvas negras no continente americano, né? Então, quais são os sintomas, né, que o acidente com essa aranha promove nos pacientes, né? Primeiro, aqui no local da picada, né, a gente vê uma pústula bastante importante que aparece no local, geralmente ajuda, né, a identificar o tipo de animal que foi causador do envenenamento, né? E ela tem bastante reações, gera, né, bastante sintomas sistêmicos, né, que vão desde a hipertensão, taquicardia, edema pulmonar, uma lesão renal importante, câimbras musculares, contração involuntária, priapismo, né, são sintomas bastante comuns nos acidentes com essa serpente, com essa aranha, né, força do hábito, e tem essa característica bem típica do acidente com Latrodectus, que é chamado de latrodectismo, né, que é uma face, né, uma expressão, né, típica de quem sofre esse acidente. Foi coletado também nas regiões de praia do Rio de Janeiro, e essas praias têm uma grande quantidade dessas aranhas. Então, um acidente ele pode não ser grave no caso da picada de uma única aranha, mas pode ser muito grave se um conjunto de aranhas picar um indivíduo. O que a gente sabe, né? Que o veneno foi analisado, né? Mostrou novas moléculas diferentes, né? Que ainda não tinham sido descritas para essa espécie. A gente diferencia o que é toxina do que é um componente típico de processamento do veneno, né? A gente vê outras novas toxinas que estão presentes nesse veneno, e também as modificações moleculares pós-tradicionais que acontecem nesse veneno, e a gente corrobora o efeito proteolítico do veneno. Vamos falar um pouquinho do soro antiapílico. Declaro aqui
possíveis conflitos de interesses, né, já que sou um dos autores inventores da patente, junto com o professor Benedito Barra Vieira, professor Ricardo Orsi, ambos aqui da Unesp de Botucatu, Luiz Eduardo da Cunha, lá do IVB, e o Daniel Pimenta, do Butantan também. Então, vocês todos conhecem essa imagem da dificuldade que a gente tem de transpor o Vale da Morte, né, para levar um produto da bancada dos laboratórios para a farmácia, né, para as prateleiras das farmácias. Esse é o sonho de todo pesquisador nessa área de desenvolvimento, mas a gente conseguiu ultrapassar esse Vale da Morte e aí está o soro antiapílico. Então, o nosso projeto até hoje se baseou na prospecção de um antígeno candidato, o desenvolvimento do melhor modelo de imunização, a otimização do produto acabado e, por fim, os ensaios pré-clínicos e clínicos já com a anuência da Anvisa. Aqui no Brasil, a gente monitora bastante também, com um número crescente de acidentes e óbitos causados por abelhas no Brasil, né? Vejam que as abelhas, elas matam mais do que serpentes, aranhas e escorpião juntos no sul do país, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. De 2007 a 2021 foram 120 acidentes causados por abelhas, né? 90 por serpentes e 60 por aranhas, 65 por aranhas. E olha que no sul tem acidente com aranha. Um desenho, né, um esquema do aparelho de verrão da abelha, que quando ela pica, rompe todo o aparelho digestivo dela, junto com essa camada muscular, e também a bolsa de veneno, que continua sendo comprimida e esse veneno continua sendo drenado para dentro do paciente. Aqui uma breve descrição, não é o caso da aula, né, sobre o que tem no veneno de abelha, né, a sua maioria é melitina e fosfolipase, e é justamente baseado nessas toxinas que a gente desenvolveu esse antiveneno. Porque a maioria dos acidentes são acidentes leves, né, causados por uma ou poucas picadas, que causam um rush cutâneo, uma pequena alergia no local. Mas quando a gente tem acidentes graves, certamente a possibilidade de óbito é muito grande, porque a quantidade de veneno inoculada também é grande e não dá tempo para o organismo metabolizar. Está aí o soro, né, produzido em parceria do CEVAP com o Instituto Vital Brasil e outras instituições. A constituição dele, então, é um FAB2, e aqui a característica é que ele não é baseado apenas no veneno total, né, da abelha, porque o veneno causa muita dor. Então, nós retiramos as frações que causam dor desse veneno e deixamos só as frações tóxicas. Isso possibilitou a produção de um antiveneno com bastante capacidade antigênica, né? Como resultados, foram 20 pacientes, né, com idade entre 23 e 77 anos. Tivemos pacientes que receberam 7 picadas, mínimo, né? E mais pacientes com mais de 2.000 picadas. Desses 20 pacientes, 16 receberam 2 ampolas, 3 receberam 6 e apenas um paciente recebeu 10, que tinha o maior número de picadas. E apenas eventos leves foram caracterizados resultantes da aplicação desse antiveneno, que se mostrou extremamente seguro, né? Então, está aqui o resultado final. A gente publicou nessa revista de um bom impacto, agora no ano de 2021. Então, convido vocês a acessarem o artigo e analisar os resultados com mais calma, que tem bastante tabela, está um artigo bastante rico, tem um material adicional bastante interessante. Logo ao chegar no Instituto Butantan, e eu estou aqui já faz um tempinho, eu posso dizer que eu me encantei pelos animais peçonhentos, né? Pelas aranhas, pelas lagartas, pelas serpentes, por todos os seus aparatos de venenos, por suas peçonhas, por tudo o que faz, pelo envenenamento, pela possibilidade de tratamento, pela soroterapia, que existe há tanto tempo
e que funciona, né? Que funciona, e por isso nós falamos sobre soroterapia. O que a gente fala hoje e o que a gente tanto estuda é a possibilidade de melhorar a soroterapia, de melhorar esse tratamento, de encontrar alternativas, coisas melhores ou paralelas a ela, mas ela existe. E dentro desse mergulho que dei, o que eu pesquei foram os peixes peçonhentos. Então, o meu olhar é um olhar para esses animais peçonhentos que são os peixes. Próximo. Quais são eles e por que os peixes? Porque o tempo inteiro a gente se encontra com esses animais. Se encontra quando a gente vai às nossas praias, né? Quais são esses peixes peçonhentos que habitam as nossas águas? Os popularmente conhecidos como arraia, niquim, bagre e peixe-escorpião. Acidentes por peixes peçonhentos ocorrem em todo o Brasil. Incapacitam, são um problema médico, econômico, social. Porque as pessoas que se acidentam com eles ficam dias, meses, sem poder voltar ao trabalho, na inexistência de um tratamento eficiente. Por isso, há 25 anos, eu comecei a trabalhar com esses peixes, né? Eu digo, mergulhada e pescando esses animais e trazendo para o Instituto Butantan, próximo, para estudar os bagres, as arraias, os peixes-escorpiões, buscando entender o seu ambiente natural, entender sobre esses animais, os seus aparatos de veneno, buscando suas peçonhas, estejam presentes elas ao redor do ferrão, dentro das suas glândulas, ou às vezes até no muco. E muitas descobertas foram feitas por mim, pelo grupo que participa e por muitos outros colegas de diferentes partes do Brasil. Estando dentro do instituto, né, uma das referências em soroterapia, me voltei para a soroterapia, fui estudar se um soro conseguia neutralizar esses tantos efeitos que a gente descobriu. E aí, produzindo um soro que reconhece tudo que o veneno tem, próximo, eu vi que realmente os soros neutralizavam esses efeitos. Efeito local, como a dor, como o edema, como esses efeitos na microcirculação, no caso do niquim, no caso dos bagres, essa inflamação, das arraias também, e principalmente do escorpena, esse efeito sistêmico. Então, enquanto isso não existir, então com peixe a gente está lá atrás ainda, né? Porque precisa a notificação. Então, essa é a reflexão. Nós precisamos desse olhar comprometido, do olhar responsável. Nós precisamos olhar para os peixes, nós precisamos notificar, porque os caminhos para o tratamento já existem. Como já fui apresentada, né, eu sou pesquisadora aqui do Butantan, curadora da coleção entomológica, e eu preciso me apresentar também como pesquisadora em início de carreira, porque hoje eu não poderia começar a apresentação sem mencionar o que a gente tem vivido na ciência, né? E eu, como iniciante aí na carreira científica profissional, ganhando um salário diferente de outros colegas, né, que terminaram o doutorado e ainda não estão na mesma situação que eu, a gente só tem ido ladeira abaixo, né, em relação à pesquisa, a financiamento para pesquisa. Então, hoje, ainda mais por ser esse dia, né, o dia da gente se manifestar sobre isso, eu não podia deixar isso passar em branco. Mas, enfim, vamos falar de insetos, né? Insetos e insetos de interesse médico. Fico feliz em ter vindo depois, logo em seguida da Mônica, porque me deu um gancho para puxar várias coisas aí que já estavam na minha apresentação. Então, primeiro, os insetos são o grupo mais diverso, né? É o grupo mais diverso de animais do planeta. Muitos insetos a gente nem conhece ainda, nem tem identificação ainda desses indivíduos. E provavelmente vão se extinguir mesmo antes de a gente identificá-los, né, e reconhecê-los como espécies válidas. E a gente tem insetos de interesse médico de diferentes áreas, assim, diferentes interesses médicos, né, na verdade. Alguns são vetores, outros, além de serem vetores, também são tóxicos, podem ser venenosos ou não.
podem ser peçonhentos ou não. Então, é uma gama muito alta, né, de diversidade, de biodiversidade. Tem, em geral, os acidentes, como os outros pesquisadores já falaram. A maioria desses acidentes, né, com esses animais é na mão ou nos pés, né? Geralmente as pessoas que estão na área rural ou que estão no meio da mata. A gente sabe que o excesso de agrotóxico e desmatamento e todas as alterações climáticas que a gente vem presenciando tem causado essas alterações e esse aumento dos acidentes também com esses indivíduos. Outro grupo super interessante também é a ilésia. Ilésia causa dermatites desse tipo. Inclusive eu sou bem alérgica, então eu já tive contato com ilésia e já tive reações alérgicas bastante incômodas. E a gente sabe que isso também é mais um acidente negligenciado. A gente conhece muito a apis mellifera, que é a malvada de todo mundo, né? Conhece muito bem ela. Mas a gente tem outras espécies, né? Outros gêneros. As mamangavas, elas também podem ferroar. Elas também têm importância médica. Elas são solitárias, então elas causam um estrago menor, entre aspas. Mas mesmo assim, de novo, é uma alergia. Existe o envenenamento e a alergia, né? A pessoa pode ser alérgica à picada de uma única abelha, então, e pode ter um envenenamento aí por conta de picada de várias abelhas. Então, se a gente parar para pensar que a pessoa pode ter um choque anafilático por conta da picada de uma abelha, a gente pode parar e pensar um pouquinho sobre essas solitárias também, a importância delas. A gente precisa se preocupar melhor, né, se preocupar mais com as nossas idas para ambientes de floresta, de meio de floresta, tomar cuidado com onde a gente encosta, olhar sempre os sapatos, as nossas roupas antes de vestir e se preocupar com o que a gente tem feito para o meio ambiente, né? E aí, em relação a isso, eu recomendo um livro que eu sou uma das organizadoras e uma das autoras também. O PDF está liberado, qualquer pessoa pode acessar, pode jogar no Google também, Viver no Futuro, ainda tem clima para isso, no Google, e ele vai achar rapidinho, é um link que tem no ResearchGate, e lá a gente fala sobre todos os artrópodes que pode ter alguma relação com acidentes e com essas mudanças climáticas. Em relação aos cortes da ciência, eu acho que todos nós estamos sentindo isso já nos últimos 10 anos, né, caindo muito esses cortes. A gente aqui no estado de São Paulo sentiu muito, aí, a partir de 2015, uma queda muito grande nos projetos junto à FAPESP, nosso maior financiador de pesquisa, e realmente eu não vejo um futuro para um país sem investimento em ciência e educação, né? O país precisa gerar tecnologia, né? A gente viu que ficamos de joelhos, o mundo ficou de joelhos perante a China nessa pandemia, e a gente vai sair dessa situação só com a geração de tecnologia através da ciência.